Esse mercado da bola do Flamengo, eu brinquei aqui no início que tava um Celtinha numa ladeira, mas pelo menos botou uma gasolina pódio, agora tá acelerando, né? Tinha que acelerar, aí pra né? anunciar um monte de gente. Não tinha como fazer de outra forma. Tinha que acelerar. E aí eu acho que algumas coisas ali foram meio que no desespero. A do Emerson Royal, eu acho que foi uma contratação feita no desespero. E o Flamengo sabia, né, da possível venda do Wesley, né? De que o Wesley seria vendido desde o início do ano. O plano A era o Tobias? Eu acho que poderia ter se planejado melhor. Cara, eu não tenho informação de que o Tobias era o plano A. Era um jogador que estava no radar, mas também é óbvio, né? Eu acho que qualquer um que não trabalha com scout, você vai falar assim, pô, sei lá, pelo menos cita aí um lateral direito jovem, promissor, que pode estar no radar desses times. É o Vinícius Tobias, né? Cara que vem ali do Real Madrid. Exatamente. Jogador que tá lá no Shakhtar e tal. Mas assim, pela idade, E tem um ponto muito importante nesse time, tanto da Ucrânia quanto da Rússia, é muito difícil tirar jogador de lá, porque os clubes seguram muito pela dificuldade de levar jogadores pra lá. Não é todo jogador que aceita ir pra lá. O Zenit, por exemplo, fez proposta pro Garro, fez proposta pro Arias, fez proposta pra vários jogadores e não conseguiu levar. Acabou conseguindo levar o Gerson. Mas assim, não é fácil, né, pra esses clubes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, apesar de dinheiro, eles levarem. Então, quando esses jogadores estão lá, eles se esforçam muito, fazem um jogo muito duro. Né? Você tá vendo pra não ter que Carrascal. O Dinamo fez um jogo muito duro em relação ao Carrascal, né? Fez umas exigências fortes ao Flamengo, enfim. E aí, em relação ao Emerson, eu acho que assim, é um jogador que não me anima muito. Eu acho que não anima, assim, pra quem acompanhou, né? Não anima ninguém. E você pagar 9 milhões de euros num jogador que vem pra disputar a posição, porque ele vem pra disputar a posição ali com Varela e já tem 26 anos, ele não vai ser vendido pelo Flamengo por o dobro disso, nem um pouco mais que isso, e se bobear nem isso, né? Então, assim, eu acho que o Flamengo poderia ter se planejado melhor para trazer um jogador nessa posição. Não precisava ser no desespero que foi. E aí o Besiktas estava levando ele por empréstimo, com opção de compra, que eu acho que seria melhor pro Flamengo, né? Se fosse um empréstimo ali com opção de compra, perfeito, tá ótimo. Cara e paga, exatamente. Se adaptou, se foi bem, você vai lá e paga, né? Mas o Flamengo, como tava precisando, porque tava sofrendo pressão da Roma pela liberação do Wesley, a Roma ameaçando desistir por 25 milhões de euros, né? Pessoas do staff do Wesley diziam o seguinte: gente, se não for agora, não vai acontecer mais, nesses valores não vai acontecer mais, então tem que ser agora. E aí, diante dessa pressão, o Flamengo foi lá, se movimentou e fechou a contratação do Emerson, que tem um salário alto também, né? O salário é alto também, então assim, eu acho que, espero que surpreenda, né, a torcida, para que ele consiga cair nas graças da torcida do Flamengo, surpreender a gente e entregar muito ao Flamengo. Mas, assim, de todos os que chegaram, eu acho que é o que menos me anima por todo o contexto. A Rai, ela já me deu a deixa até pra passar a bola pra vocês. Cara, o Emerson Royal, o Carrascal, porra, pouquíssimo assisti. Eu vi um jogo ou outro dele na Colômbia. Eu não posso dizer o que o cara é vendo um jogo ou outro. O próprio Samuel Lino, vi pouquíssimo também. Eu tô pegando agora os dados ali, entendendo como é o jogador. Parece que é um jogador muito importante lá pro Atlético de Madrid. Agora, o Emerson Royal eu acompanhei, cara, ele no Tottenham e é desesperador, pô. E tem um ponto importante, tá? Ele não joga desde janeiro por conta de uma lesão. Né? Ele tem uma lesão. Ainda tem isso. Não, já é um jogador que não empolga. Que bom pro Milan, tá né? Muito tempo de inatividade. E, cara, eu adoro o Milan, tenho camisa e tal, quando eu cresci ali, comecei a gostar de futebol, era aquele Milan fenomenal do Seedorf, aí o Kaká e... Não fale isso pra mim não, por favor. Bom, eu adoro, né? Rivalzaço. Até hoje eu fico assim, por que o imperador, ele é imperador da Inter de Milão, meu Deus. Mas enfim, amo o Milan, e cara, quando eu vi que o Milan contratou o Emerson, não é possível. E o cara tá me perseguindo, que ele veio pro Flamengo agora. E cara, no Tottenham... Ele gosta de vermelho e preto. No Tottenham, foi assim, uma calamidade. Muito ruim. Bem cara, ele tinha uma música que era Ele não ataca, ele não defende, Emerson Royal.
Então, a torcida tradução a do torcida Tottenham. do Pegava no Milan, pé dele né, também. tá comemorando a saída dele. Demais. E a do Besiktas tá comemorando A não que ida. a não contratação. ida, exatamente. Eu espero que isso vire uma história, né? Exatamente. superação, né? Igual o nosso lateral de- atual, superação também. O Wesley, né? É, Mas ele a não custou superação 9 milhões de euros. É, Então, não, eu isso. sei. Ele Não, não, eu não sei. tinha essa pressão. O Wesley, ele surgiu da base, você tem paciência, você não sabe o que esperar. Não, sim, não tô O falando isso, Emerson não. Royal, eu sei o que 9 esperar. milhões de Tô euros. E falando aí, só tomara que O que eu seja falei, isso. o que eu falei em off ali, eu quero estar muito enganado. Exatamente. Eu quero que tudo que eu tenha assistido dele no Tottenham tenha sido só ficção científica, que a minha mente criou, assim, em algum momento da minha vida pra eu esquecer alguma outra coisa. E que ele chegue e jogue absurdamente demais. Mas o que eu conheço dele, Joãozinho, Não dá. é não preocupante. dá. Cara, assim, não, é um jogador que tem passagem. Tem uma passagem boa, tem sim uma boa fase do Emerson Royal. No mas Betis. Exatamente, no Betis. Só que é uma fase que não é assim, se a gente pegar os últimos 3 anos do Emerson Royal, ele não tem uma boa passagem, não joga bem no Barcelona, não joga bem no Tottenham, não joga bem no Milan. Na Então seleção. assim, hã? Na seleção que ninguém joga também. Não, né? a seleção é um parâmetro ruim, porque é uma seleção que meio que tá todo mundo jogando mal, né? Não tem uma performance boa de nenhum grande atleta ali. E dos grandes atletas, e o Emerson não é um jogador que tem esse potencial todo pra poder ser cobrado também a alto nível na seleção. Mas assim, eu acho que o Flamengo fez uma contratação, eu até vi aqui um comentário falando, mas considerando que é pro nível do futebol brasileiro, é um lateral direito que é uma posição escassa, cara, pra mim isso não cola muito. Assim, eu acho que é uma contratação que foi sim feita às pressas, acho que o Flamengo correu pra achar algum lateral, porque percebia que precisava mostrar um lateral pra poder vender o Wesley, achou o Emerson no mercado, falou, então vai ser ele mesmo. Então, assim, é um jogador ruim? Não é necessariamente um jogador muito ruim. É um jogador que já teve boas passagens, tem um bom potencial, mas tá em má fase. Uma má fase que é duradoura. Então o Flamengo vai ter que entrar com o psicológico de recuperar o futebol do Emerson Royal. E não de contratar, esse aqui é o novo lateral titular do Flamengo. E E ainda nem tem acho a que tem parte as mesmas física, né? características. Né? Eu acho que ele não tem as mesmas características do Wesley, não acho que ele ataca tão bem quanto o Wesley, que tem essa amplitude, essa verticalidade de campo. Eu acho que ele Inclusive, é mais limitado. o mais limitado é exatamente ofensivamente. Ele é mais limitado ofensivamente. Então, segundo os torcedores do Tottenham, é ofensivamente e defensivamente. Tá? Eu me lembro, Não, mas eu me acho lembro que muito bem ofensivamente é até pior. eu me lembro falam. muito bem do passe virando a cabeça pra fora. Me lembro muito bem. Vai até a linha de fundo, dá o passe virando o rosto, o passe vai pra linha Então, lateral. ele dá muito espaço, realmente. A parte boa dele defensivamente é o jogo aéreo, né? Pelo alto. Ele é alto, né? Ele é alto, ele tem boa impulsão, então o jogo aéreo dele Eu defensivo sou alta é bom. também, vamos lá. Agora, a Não. volta dele não é muito boa. A volta, né? Sim. A recomposição É, seria, a né? recomposição, assim, não é aquela coisa. E aí, Corre bem Bruninha? e cruza, Maurício Isla. Maurício Isla 2 do Flamengo. Cara, eu me iludi tanto com o Isla. Eu juro, também, eu eu achava, também. eu achava que ele ia dar muito certo no Flamengo. Eu me iludi muito com o Isla. Então, acho que o Emerson Royal é muito do que vocês falaram do desespero, né? O que eu também não consigo entender, porque como a Raíza falou, todo mundo já sabia que o Wesley iria ser muito pretendido pelos clubes da Europa nessa janela e que ele provavelmente sairia. Então, assim, a teoria seria de você já ter um lateral direito bem encaminhado, né? Então, você correr assim, interceptar a negociação do Emerson Royal ali foi o Besiktas, né? Com o Besiktas, pra você poder trazer o cara que não vai nem ser empréstimo, sendo que ele ia por empréstimo lá, também concordo disso, porque o Gabriel veio por empréstimo, o Pedro veio por empréstimo, Ayrton Lucas. o Ayrton Lucas veio por empréstimo. Thiago Maia. Esse modelo, Thiago Maia, exatamente, esse modelo é um modelo que dá muito certo, porque você testa o jogador e depois você paga se você quiser. Então, se fosse assim, eu até aceitaria mais, né? Porque você tem ali um tempo pra você testar. Mas dessa forma, eu acho que ele é muito mais mídia por onde ele passou do que propriamente futebol, né? Ele passou por clubes que o Tottenham não é um dos maiores ali da Inglaterra, mas é um clube que tá ali nos 6, né? Além disso, ele passou pelo Barcelona, que foi escorraçado, né? Ali o Betis foi bem, não é também um gigante da Espanha, mas enfim. E agora no Milan, que é um gigante absoluto, né, da Europa. Então, ele tem muita passagem por lugares grandes, só que ele não tem futebol nesses lugares, né? Então, é muito complicado. É uma mídia muito grande que faz o valor dele ser alto, de 9 milhões, por um jogador que já tem 26 anos, e ao mesmo tempo a gente não espera muito, mas é isso, tomara que surpreenda, Isso que né? eu acho que o Milan pagou 25, né? Pagou nem uma lembro. nota nele. Tá vendo? É isso. Esse José Boto do Milan tem que ser isso. Tá maluco. Eu vou procurar saber quanto que o Milan pagou aqui. Mas eu tô de acordo com a Rai. E talvez, Rai, aí é só um feeling, tá?
pode ser que o Flamengo tenha procurado nomes que não são brasileiros e com a oportunidade de negócio do Saúl, Sim, quebrou eles. pode ser isso também. Porque o Saúl, ele passou a negociar agora, ele tava pra ir pro Trabzonspor, e aí, cara, o Felipe viu, meu irmão, tenta ele, sei lá, e Eu aí acho vai que e foi. também meio que no desespero do Filipinho. Também, De que, caraca, eu também. preciso de Eu reforço. preciso de alguém. Eu preciso de reforço. Não, também, né? também. Assim, E esse a- aqui eu consigo e- desenrolar. E é um baita reforço. Porque, cara, brasileiro mesmo, lateral, tem o Tobias, que eu concordo com a Rai, cara, você não precisa muito de scout pra saber que o Tobias é Sim. muito promissor. Sempre tá falando. E depois você não tem outro. Quem é o outro? É o Wesley. É o Tá Wesley. embora. É, Você não até tem tem Não, eu nomes acho que que já tem foram nomes, melhores. é. O Dodô, que jogou na É. Fiorentina, era bom, mas assim, já Tem é um o momento Ian que já passou. Couto, né? É, Eu o Ian gosto Couto do toda hora Mas o tinha Ian Couto ele falado. seria caro também. Caro, o Ian caro. Couto seria muito Mas caro. assim, caro. é, Do você Borussia. monta e fortalece um departamento de scout, né? Justamente pra você ir atrás desses jogadores e, enfim, você consegue buscar nomes, principalmente se você levar em consideração, o Flamengo tem um jogador na posição, né? Que é o Varela. Então não é Sim. aquele desespero que eu preciso. E o Danilo, que Que é Danilo lateral também pode fazer, É, né? é O lateral. Flamengo virou desespero muito pela falta de planejamento Sim, sim. do Flamengo. E aí acaba pagando muito caro. Eu acho que se fosse por empréstimo, seria melhor, É. né? Já que tava indo por empréstimo lá pro Besiktas. Tem um jogador no Santos que eu gosto muito, que eu acho que vai se valorizar muito nos próximos meses. Acho que vai ser o titular da seleção no Mundial, né, da seleção sub-20 e tal, que é o JP Sherman. Jogador que é muito promissor na base do Santos. Já ouvi falar. Eu acho que o Flamengo poderia buscar jogadores com esse perfil, né, pra posição. Mas, de novo, tava desesperado porque faltou planejamento.